jovem negro que veste branco na escola, a única piadinha que a gente escuta é que é pai de santo. Todo jovem negro de branco é pai de santo. Todo jovem branco, adulto branco, é doutor. Frequentar o colégio após o meu processo iniciático foi um pouco complicado, porque eu ligava muito para o que as pessoas achavam. E acabava me prendendo em relação a sair da sala e tudo. E eu acabava ficando muito chateada. Mas depois de um tempo eu fui deixando de ligar para o que as pessoas achavam. Uma sensação um pouco estranha, porque é uma realidade, querendo ou não, nova para mim. E por eu não estar tão, com os uniformes, com o uniforme presente todos os dias, e aparecer quando eu estiver de preceito com o pano branco de cabeça, quando eu tiver de preceito mesmo, com os fios de conta, é uma sensação um pouco estranha, porque as pessoas me estranham, mas ela... Eu não esperava que ela fosse do candomblé, não esperava que ela fosse de religião de matriz africana. E é um pouco difícil para mim lidar com a indiferença das pessoas em relação a isso. Eu acho totalmente contra impor regras de vestimenta, sendo que deveria abrir uma certa condição para pessoas de religião de matriz africana, como eles abrem para adventistas de não fazer provas dia de sábado, optam para domingo, segunda, a semana toda e a sábado não. E não abrem mão de vestir um branco numa sexta-feira, pelo menos, não abrem mão de usar um ojá, uma mulher usar um ojá, uma conta, entrar no colégio diante dos seus preceitos, porque é capaz de arriscado nem conseguir fazer uma prova por não estar vestida adequadamente. Me senti desconfortável porque, além de eu não querer frequentar por estar de resguardo, a escola também não me deixou de uma forma que eu pudesse ser um pouco mais livre em relação a isso. Já houveram algumas vezes que as pessoas chegaram para mim e disseram: qualquer situação, não fale nada com ela, porque senão ela pode fazer algum tipo de mal para você, ou você pode andar pela rua, passar na esquina, se ela te ver, ela faz alguma coisa e você pode cair do nada. Esse tipo de brincadeiras assim que são bem desconfortáveis para mim. Inclusive, não vou dizer o nome da escola, mas já vivenciei de eu ter que chegar e ter que me pedir para eu ter que voltar para arrumar um atestado religioso comprovando que eu tenho que vestir aquilo, sendo que abre mão para outras regalias e porque só com a minha palavra não pode bastar. Não identificava problemas porque na época não tinha ninguém de preceito na mesma religião que eu. E eu, por ser a única, eu ficava me sentindo um peixinho fora d'água. Em referente aos professores, eu não sinto tanta diferença, sou bastante elogiada quando estou com meus trajes de religião em referente a eles. Mas em referente aos alunos, pesa um pouco. Diretamente, nós sempre estamos tentando entrar de acordo com a escola, nós tentando se adaptar às escolas, em vez da escola estar tentando se adaptar a gente. Então é dessa forma que a gente acaba se posicionando. Quando tem função lá e eu preciso faltar, minha mãe tem que vir no colégio para justificar e eu falo com os professores com antecedência, porque nem sempre o pessoal da direção e
coordenação avisa aos professores e eu já tive problema quando eu me iniciei com isso, porque meu resguardo acabou e eu tive que tirar a questão do Logum, eu ia ficar só com a conta e os Contregum. E aí eles não avisaram os professores e eu perdi algumas aulas e não foi justificado. Eu tive que vir depois com o meu responsável, que na época foi meu pai, porque minha mãe estava no terreiro, para justificar e não perder os pontos das atividades. Eu já tive algumas dificuldades no colégio referente a piadas de mau gosto e até os professores não entender. Como já teve o caso de uma ex-colega que ela sofreu intolerância religiosa dentro do colégio e abriu um processo contra o mesmo, porque o colégio não fez nada referente a isso e depois de um tempo eles queriam colocar panos quentes em cima. E aí eu nunca tive vontade de falar, eu sempre falei com os meus pais em casa quando acontecia. Só que o colégio nunca fez nada referente a isso e continua da mesma forma. Eu já sofri intolerância religiosa por pessoas de outra religião, principalmente a religião evangélica. Eu já fui evangélica e eu era de uma igreja, só que esse pastor, ele até hoje é meu amigo, só que ele não aceita o fato de eu ter saído de frequentar a igreja que ele regia e ter mudado de religião assim, do nada. Então, até hoje, ele me para na rua e conversa: por que você não muda, porque isso é do diabo, porque você não vai crescer na vida por conta disso. E aí, às vezes, é um certo choque para mim, porque eu tinha uma certa consideração por ele. E às vezes a gente não espera, mas foi um fato que eu pude aprender, que a intolerância religiosa está como se fosse uma bactéria contaminada em vários lugares que, mesmo que eu não esperasse, eu acabei recebendo essa doença contaminosa. Negros que sofreram, que trouxeram, porque o candomblé, ele é uma religião de matriz africana, mas é uma religião criada no Brasil. Então, o máximo que eles puderam trazer diante disso foi um pouco do seu culto e adaptar aqui, com o que tinham aqui, certas misturas com as roupas de europeus, poucas panos, retalhos de panos, que os antepassados normalmente tinham roupas, um pouco que tem a Umbanda, que é uma religião brasileira, tem outras religiões, e diante eles trouxeram as nações dele, que misturaram, e de hoje tem o candomblé. Meu primeiro contato com o candomblé foi desde pequena. Minha mãe é alorixá de um terreiro e, por consequência disso, quando eu era menor, eu frequentava muitas casas que ela ia para cumprir os preceitos e todo o resto. Durante o meu processo iniciático, que eu me confirmei como Ogã, eu não tive tanto problema porque eu me iniciei criança, com 3 anos de idade, e aí não tinha todo esse problema, mas já de várias vezes eu ter que, durante resguardos, eu ter que estar vindo com trajes. Às sextas-feiras eu sempre venho de branco, mas sempre, na maioria das vezes, com muita dificuldade. E lá dentro, no cotidiano, é muito normal, assim, em dias que não tem função. Quando tem, a gente acorda cedo, tem todos os processos, mas no geral é só isso mesmo. Incluir mais dentro das aulas, falar um pouco mais, em vez de falar mais sobre as outras religiões, falar um pouco sobre a religião de matriz africana e explicar um pouco dela, que é toda uma ancestralidade que veio diante do tempo da escravidão. Fora das câmeras e fora do estúdio, ela é linda, fora do preconceito religioso que a sociedade impõe referente à religião. Dentro dela, ela é linda e perfeita e cuidadosa, e um lugar que nos alimenta, não é um lugar que possa nos matar.
Eu acho que em qualquer lugar nós acabamos sofrendo preconceito. Eu acho que futuramente, se o ser humano deixar a ignorância de lado e conseguir se juntar, poderia ser um mundo melhor.